a questão do julgamento final, para que o corpo do ser humano seja lançado ali no lago de fogo e enxofre, assim como é trazido, né, em alguns escritos no próprio livro de Apocalipse. Não sei se você entende dessa forma, meu irmão. Perfeito, entendo exatamente assim. O Sheol, ele é um fato, tá? Um exemplo aqui, Êxodo 20, verso 4 diz o seguinte: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou seja, nas dimensões superiores, ou embaixo, na terra. Olha que interessante, embaixo na terra é o quê? O Sheol, as figuras, os seres demoníacos que se encontram lá. A gente não está falando de minhoca, de topeira, não, a gente está falando de entidades, tá? De algo muito mais profundo do que eles faziam cópias, né? Suas imagens de escultura, né? Ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra, ou seja, as profundezas e esses que existem também dutos que levam ao intramundo. O Sheol é entendido como intramundo pelo povo hebraico. E excelente a questão sua, por exemplo, no livro de Jó, capítulo 17, verso 13, diz o seguinte: se eu esperar a sepultura, ou seja, o Sheol, será a minha casa, nas trevas estenderei a minha cama. O conceito que os hebreus eles tinham de Sheol é de uma dimensão, um intramundo. Tá? E ali está totalmente relacionado, não apenas como algumas pessoas tentam dizer, que significa uma sepultura, uma tumba. Não, não é isso, gente. É um intramundo. Também é uma palavra associada à tumba, porque o corpo ele jaz na terra, né? Do pó vieste ao pó voltará. Mas é um conceito muito mais profundo, realmente fica abaixo dos nossos pés, né? Ou até alguns entendem que essa dimensão, o Sheol, poderia ainda se estender dentro da nossa altura de frequência, mas a gente entende que é um intramundo, algo dentro mesmo, tá? Algo inferior, e ele é existente, ele é uma dimensão. Muito bem colocado. No dicionário Michaelis, ele traz essa palavra, ele traz o seguinte: orifício na crosta terrestre que dá saída a material magmático, como gases e fumaças, cinzas e lavas. E olha que interessante que o irmão Edinardo colocou, tá? Exatamente. Apocalipse 9, ele diz o seguinte: os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência. As suas armaduras eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e de suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. Inclusive há pessoas que às vezes relatam, quando têm contatos com aquelas questões que se chamam de extraterrestre, mas nós sabemos que são entidades demoníacas agindo nesse mundo físico, há relatos em que as pessoas dizem que fedia enxofre. E é interessante, inclusive, dessa passagem aqui, que a cor que é apresentada da armadura desses cavaleiros, prestem bem atenção: vermelho, azul e amarelo. Um dia eu vou estar fazendo um material sobre isso. Quantos heróis nós temos por aí que a mídia ela propaga, que o contexto geral, as pessoas têm certos heróis, um exemplo, Superman, Mulher Maravilha, etc., em que eles possuem esse tipo de coloração. Por quê? Porque em realidade é uma homenagem a essas entidades demoníacas que estão totalmente vinculadas, que vêm diretamente do Sheol. Então os caras colocam essas entidades fazendo alusão, realmente é como se eles fossem nossos heróis. Mas é exatamente assim eu penso sobre a questão da cosmologia, o Sheol ser um mundo, o intramundo, do Sheol ser um intramundo, e que os vulcões sim são acessos dimensionais dentro dessa interação interdimensional do mundo físico para o nosso mundo. Tá perfeito, meu irmão. Muito bem colocado aí essas questões, meu irmão Samuel. Então, para a gente conseguir entender isso aqui. Então, eu falei do mundo inferior, né? Falei um pouco aqui do mundo inferior, meu irmão completou. Então, agora nós vamos falar do nosso plano físico, né? Tem muitas questões aqui para colocar do nosso plano físico, né? Que é a questão da nossa Terra, que é o chamado Midgard, né? Pelo entendimento dos nórdicos, que seria Midgard em inglês, seria a Terra do Meio. Né? Então, já falei da Terra inferior, vamos falar da Terra do Meio, que é a Terra Midgard, e vamos falar também dos mundos superiores. Mas, comentando aqui a respeito da configuração da nossa Terra, que é a Terra do Meio, seria colocado dessa forma, então, nós podemos interpassar pelas questões das cosmologias antigas, ou seja, as cosmovisões antigas, como eles enxergavam, né, a Terra. Então, nós temos diversas questões aí, inclusive, como eu disse, antes da chave interior, do tópico anterior, eu falei que eu vim colocando contraposições sistemáticas que são colocadas como véus, e eu vou tentar aqui ajudar aqueles que ainda não se libertaram dessa questão a poder sair, né, desse sistema que eu entendo que o próprio anticristo implementou para poder traçar um engano que vai chegar lá na parte final
que é a questão escatológica. Então, qual que era a cosmovisão hebraica? Eu entendo que é um modelo que chama modelo azimutal equidistante. Então, esse modelo, a gente tem algumas intercorrências, porque para o setor acadêmico, ele não é considerado um modelo fechado, devido a algumas questões de previsão, de eclipses e tudo mais, algumas questões, eles teoricamente, né, ou academicamente, digamos assim, esse modelo ele não consegue intercorrer dando as respostas, devidas respostas que a própria academia coloca. Mas, depois nós vamos estar falando melhor sobre essa questão, por que existe essas imposições, né, esses mandamentos, digamos assim, né, do sistema, né, da própria academia, né, inclusive relacionados à questão da própria Royal Society, né, que comanda o setor acadêmico de uma maneira em geral. Mas, falando um pouco desse modelo azimutal equidistante, seria, de fato, o que muitos têm chamado aí de terra plana, né? Então seria não exatamente a terra plana, mas as águas trazendo aí na sua superfície uma planicidade. Então, a superfície das águas, né, eu falo no sentido dos mares, ela traz aí uma planicidade em toda a sua extensão. Então aí nós temos a questão das planícies, dos planaltos, obviamente, né, na questão aí da própria terra, mas as águas, ela tem essa da planicidade, algo que inclusive experimental, você pode atestar isso com diversos experimentos, várias pessoas já fizeram isso, né, eu vou estar comentando aqui a respeito de alguns, né, mas é interessante a gente também entender a questão do próprio campo toroidal que a Terra tem. Então ela tem ali, a Terra ela possui o seu campo magnético, isso também preconizado no próprio modelo heliocêntrico, ele traz também essa definição, mas quando você vai estudar os dipolos magnéticos, né, que a Terra traz, através desse campo, que é um campo de toroide, né, você consegue entender como que funciona a Terra. Depois, essa live ela está sendo transmitida aqui no canal Metafisicamente, eu vou tentar editar ela também e colocar algumas imagens para trazer uma elucidação melhor, para que vocês consigam corroborar a fala com as imagens para poder elucidar melhor o entendimento. Mas esse campo toroidal, ele faz espécie de pulsações, né, que ele vai, eu entendo que esse campo é a ordem que o próprio Criador deu para que pudesse ser estabelecido ali se não me engano, no segundo dia da criação, quando ele fez o próprio firmamento, né, quando você vê lá em Gênesis, ele fez o firmamento. Eu creio que passa por essa questão do campo toroidal, que ele repulsou a água, né, esse campo, ele repulsa a água, a própria água, ela tem propriedades diamagnéticas, então ela é repelida através do magnetismo. Então, através disso, a água, ela ela sendo repelida, né, e isso em padrões de escala macro, não, obviamente não em escala micro. Então, seria um modelo de um campo muito grande, onde é que ele tem o seu vórtex central magnético no Polo Norte, que as pessoas chamam de Polo Norte, né, que a gente entende que é o centro da Terra. Tem várias questões que a gente poderia entrar aqui, mas eu vou só dar uma pincelada para não ficar extensa demais a live. Mas que são coisas importantes que a gente precisa saber. E tem, inclusive, várias pessoas que fizeram vários estudos, vários experimentos que são reproduzíveis, você pode atestá-los, inclusive, uma dupla de irmãos que se chamam Michelson e Morley, eles fizeram um experimento com a velocidade, né, da luz em telescópios com água e conseguiram atestar, através disso, que a Terra ela não tem movimento, corroborando já com alguns escritos bíblicos que já traziam esse entendimento para nós, de que a Terra ela não se movimenta, tirando esse status, né, de planeta, né, como o sistema imputa isso na mente das pessoas de uma forma massiva, essa questão de chamar a Terra de planeta. Isso aí é um equívoco muito grande, porque a Terra ela não tem status de planeta, ela é completamente diferente do